Não adianta ter a melhor cama se você não tiver paz. Não adianta ter um palácio se dentro de você não tiver paz. Não adianta ter os melhores carros se dentro de você não ter paz. Quem te dá a paz não é aquilo que você conquista na força do braço. O que te dá a paz não é aquilo que você coloca na parede como um quadro comemorativo. Não. O que te dá paz são os teus joelhos dobrados. É o teu coração derramado na presença de Jesus. A paz de verdade não vem daquilo que você conquista e consegue guardar no banco. A paz de verdade, ela vem do céu e ela está em Jesus. Por isso que quem tem paz confunde tudo. Às vezes ele não tem o que o mundo oferece, mas ele tem aquilo que o mundo está tentando de maneira desesperada alcançar. Paz, a paz que excede todo entendimento. E quem tem Jesus encontrou o príncipe da paz. Amém?